Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso tema Linux, que muita gente aí estava com medo, mas vocês viram que Linux não tem nada de inimigo. Ele é um parceiro na hora da prova e a gente tem visto isso. O problema é que é o costume. Muita gente não tem contato, a maioria não tem contato com a plataforma e acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Bom, vamos corrigir a questão que eu deixei na última aula. Eu espero que vocês tenham feito. Aqui está nosso cronograma e a questão é essa aqui, sobre os diretórios do Linux. Vamos lá. O diretório selecionado MNT é utilizado para... O diretório está aqui selecionado, não está dando para ver que está um pouco embaçado, mas nem precisava da imagem conforme eu disse na aula passada. É aquela árvore de diretórios que a gente apresentou, deixei para vocês fazerem download, está disponível no site, todos esses slides, são 92 slides parece, está lá disponível na guia Downloads, gratuitamente é só ir lá e baixar. Letra A, então o diretório MNT, concentrar os programas que são usados frequentemente pelos usuários. Olha o comentário aqui, a letra A tem uma definição bem próxima da função do diretório USR, pois este diretório é um dos mais extensos e armazena os programas comuns a todos os usuários. É o que a gente viu lá naquela árvore de diretórios. Isso aqui, gente, é uma mnemônica boa para lembrar user, USR de usuário. Ele não significa isso. A tradução, ao pé da letra, esse U aqui é de Unix, que é a plataforma que deu origem ao Linux. System Research, ou seja, recursos do sistema Unix. Mas você não precisa lembrar disso. Eu estou te falando, pensa que o USR é em relação aos programas do usuário. A maioria dos programas que você usa está armazenado ali. É o conceito que está lá naquela árvore de diretórios. Então não é essa. A letra A está mais direcionada para isso. Vamos ver a letra B. Lembrando que a gente está analisando aqui o diretório MNT, que é montagem. Ele fala de montagem. Armazenar os arquivos estáticos usados durante a inicialização do sistema. A própria palavra inicialização já nos remete ao boot. Olha aqui. Letra B está associada com o conceito de boot, inicializar o sistema. Boot, para quem não sabe, a maioria já sabe, quando você fala assim, dá um boot no computador, ele está travado, ou seja, você vai reiniciar o sistema. Quando ele reinicia ou inicia os arquivos de boot, e são arquivos pequenos, bem pequena essa pasta, eles vão dar start a tudo que vai ser carregado para você ter acesso à tela. Então, a letra B, se você ler assim, a essência dela, ela está te remetendo a boot. Então não é, a gente está procurando MNT, de montagem. A letra C fala, encontrar arquivos relacionados com os dispositivos de hardware do computador, é a parte física. Então a letra C tem a ver com o diretório dev. Eu até coloquei uma mnemônica aqui, eu gosto desses mnemônicos para você lembrar, pois são periféricos, logo são hardwares. Dev, dispositivo que eu vejo, ou seja, teclado, mouse, essas questões tangíveis do computador, você lembra de dev, dispositivo que eu vejo. Lembrando ainda que nessa pasta dev, ela tem informações que vão apontar para esses dispositivos. O dispositivo não está lá dentro, né? Obviamente. Mas ela tem um gerenciamento para apontar para a placa de rede, para o mouse, teclado, som, todas essas coisas que são hardwares. Então não vai ser essa aqui não. Realizar conexão com volumes, vai anotando as palavras-chave, de outros computadores da rede ou para acessar dispositivos removíveis. Então está falando que o usuário ele pode acessar dispositivos removíveis ou conectar com volumes de outros computadores. O que faz isso lá naquela lista? O que está mais próximo disso? A letra D, o gabarito, é a pasta MNT de montagem. Eu até comentei aqui, a banca mencionou um termo, ela não mencionou o termo mais comum, que é montagem, que tem a ver com a pasta MNT, ela diz conexão, olha lá. Realizar a conexão com volumes de outros computadores da rede ou para acessar dispositivos removíveis. Percebo então que ao invés da banca mencionar o termo montagem, ela tentou complicar um pouquinho e utilizou o termo conexão. Mas eu vou conectar alguma coisa, eu vou montar alguma coisa. Esse termo montagem ele é mais comum para o usuário de Linux. Antigamente, até um pendrive ele tinha que ser montado e depois desmontado. Você clicava com direito ao invés de ejetar, como acontece no Windows. No Linux, o termo correto era desmontar volume. Até hoje tem algumas instâncias que tratam disso. Outro detalhe é que os conceitos de MNT e média ou mídia se misturam, pois ambos estão relacionados ao processo de montagem. Dessa forma, mesmo que ocorra certa dúvida, vamos ver lá na hora da prova. Imagina que tem uma prova lá que cobre esse tipo de conceito.
Se aparecer MNT, geralmente não vai aparecer média, porque eles são muito parecidos. Agora, se tiver os dois juntos, aí o que vai diferenciar um do outro? Só você lembrar de mídia de armazenamento, tipo pendrive, essas coisas, vai estar mais voltado para pendrive, a mídia. E o MNT mais voltado para dispositivos conectados em rede, essas coisas assim. Então dá para separar. Mas nesse contexto aqui, dessa questão, não tinha nem como confundir, porque o mídia não apareceu. É o MNT e não apareceu nenhum conceito de mídia aqui. A letra E, para eliminar aqui, acessar as bibliotecas essenciais e os módulos do kernel Linux, ou seja, do núcleo Linux. A letra E trata de bibliotecas essenciais, portanto seria diretório lib, que é library, do inglês. Como eu sempre digo, quem conhece um pouquinho do inglês, mesmo que seja técnico, não precisa pronunciar tão bem, como é meu caso, a pronúncia é horrível, mas ajuda um pouquinho. Então é library de biblioteca, se aparecer lib, sempre vai ser biblioteca. Aí dá para associar tranquilo. Aqui está o mapa mental que eu disponibilizei. O aluno Cássio já baixou para a máquina dele, instalou o programa, tá tudo aqui na guia, pessoal, do site. Ó. Eu recomendo que vocês façam. Tá aqui, pessoal, na guia downloads, que ela tinha parado de funcionar, eu já consertei. Aqui embaixo, ó, eu até mudei o nome, material PC SP 2018. Atualização do Windows 10, aquela matéria que eu dei sobre o Windows, a última aula de Windows, que teve uma atualização sobre a visão de tarefas, tá aqui. Esse aqui você tem que fazer login para baixar, só esse aqui. Mas se você clica aqui, faz login também sem custo nenhum, só para ter algum acesso de material restrito do site, mas que não tem quase nada. A maioria do material é como está esse aqui, ó, só clicar e baixar. Os slides da aula estão aqui, todos os mapas mentais, é só clicar, que eu fiz até agora. Vou direcionar para o Google Drive. Os 4 mapas estão aqui. Não está aparecendo o ícone porque o sistema aqui não reconhece, mas quando você baixar, preste muita atenção. Você vai ter que clicar aqui e fazer o download do Xmind, que é esse mapa mental que eu utilizo. É só você vir aqui, ó, download Xmind for Windows, EXE. É a instalação simplesinha. Instalou. Quando você baixar os mapas mentais, já vai aparecer o ícone vermelhinho para você abrir e editar dessa forma aqui, ó. Esse aqui, ó, tá bem completo. Até o aluno falou o seguinte: Fabiano, eu sei que o mapa mental não é para ficar colocando frases e tal, como de fato a teoria inicial de um mapa mental, ela não é para você ficar escrevendo muita coisa. Mas ele até falou assim: não, me desculpa aí, mas porque como iniciante da matéria, e o Linux para mim é novidade, eu quis deixar mais completa aqui as frases. Não tem problema algum, tá ótimo. O camarada foi fazer questão de prova, deu dúvida, ele pesquisou a mais, complementou aqui, e com certeza futuramente, olha aqui, ele não vai precisar de nada disso aqui, ó. Ele pode minimizar o mapa, clica no menos aqui, ó. Ele só precisa saber quais são os diretórios, tem o diretório raiz que está aqui, e quais são as pastas. Ele não vai nem precisar disso aqui mais. Você vai reduzindo, a ideia do mapa mental é essa, você vai reduzindo, 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 até a informação ficar bem curtinha lá. Então tá aqui, esse aqui não está disponível ainda, vou disponibilizar durante a semana, porque recebi quase agora. Quando eu entrei para o estúdio para gravar essa aula, eu recebi isso aqui. Vou fechar, mas tão logo eu tenho tempo, eu vou disponibilizar aqui também. Mas tem todas as aulas aqui, os anteriores estão aqui também. Agora a gente vai dar uma implementada em relação às permissões. Vão lá no Windows. Para quem está um pouco perdido, é bom a gente associar com o Windows, que é a matéria que a gente conhece mais, para saber o que é isso. O que é esse tal de Hugo, que o Fabiano tanto fala? Usuário, grupo e outros. Olha aqui no Windows como funciona. Eu vou dar permissão para acesso a essa pasta aqui, nova pasta. Eu clico com direito, olha aqui, conceder acesso. O que é acesso? Permissão. Se você tem permissão, você tem acesso. É um sinônimo. Posso remover o acesso ou dar um acesso ao grupo. Olha lá o Hugo aqui, ó. G de grupo. Grupo doméstico, pessoas específicas. Olha aqui, todos, não tem lá Hugo, outros, seriam todos. Usuário, está no meu nome aqui, Fabiano, usuário, grupo ou outros. É a mesma ideia. Porém, no Windows é tudo feito de forma gráfica. O que a gente fala que é gráfica? Essa questão de interação, onde a gente clica, arrasta e funciona tudo de forma gráfica, muito mais tranquilo de resolver, muito mais fácil. No Linux, é através de terminal e são essas letras. Gente, tem que saber. Vocês viram que caiu na prova desse ano, da VUNESP? Então é importante que saiba. Nessa modalidade que eu vou mostrar agora, não foi cobrada ainda, mas pode ser que cobre, porque são muito correlatos
E em relação ao uso prático, esse que eu vou mostrar agora, usuários de Linux têm por hábito utilizar mais essa forma do que a anterior, que é a forma numérica. A gente chama de octal. Mas não preocupa com isso, é só preocupar com a forma de execução. Esse aqui, então, a gente entendeu lá que tem o usuário, o grupo e outros. Tranquilo, a gente tem acesso à leitura, escrita e execução. Eu posso, então, definir o usuário, ele tenha leitura, escrita e execução, ou algum deles, ou nenhum deles. A gente pode cortar todos. A gente viu que cortando aparece o tracinho no lugar aqui, mantém só a letra. Aqui na frente, se aparecer um tracinho, é um arquivo. Perceberam que só esse detalhe aqui deu para fazer a questão anterior? E se aparecer o D, vai ser de diretório, não é isso? Se aparecer o D aqui na frente, é de diretório. Ok, a próxima agora vai só isso aqui, ó, só esse númerozinho que vai acrescentar, esse 421. Já anota isso no cantinho, coloca lá RWX 421, é constante. Existe uma teoria muito mais profunda disso, mas eu trouxe uma forma para a prova. Você não precisa pegar a forma octal de 0 a 7 e fazer uma série de contas. Eu já trouxe um negócio mastigadinho para você fazer prova. Faça isso aqui, amanhã você revise e memorize isso. 4, 2, 1, sendo que o R sempre vai valer 4, o W sempre 2 e o X 1. Então, vamos ver. O chmod é o change modo da permissão, ou seja, mudar o modo da permissão. Como a gente fez no Windows lá, botão direito e tudo mais, no Linux através do terminal e vou digitar lá, chmod, vou mudar a permissão. A gente aprendeu até agora que para eu mudar a permissão de um grupo e acrescentar um R de leitura, de read, eu coloco lá grupo mais R. Se eu quiser tirar, eu posso colocar um menos aqui. Eu vou tirar a permissão de R do grupo, posso usar o menos também. Então, essa forma aqui é o que a gente aprendeu até agora. E na frente aparece o nome do arquivo aqui com extensão. Comando, o que eu quero alterar, está aqui destacado, e o nome do arquivo. Agora a gente vai aprender de forma numérica. O que é esse 777? É a permissão total. Entenderam que a soma de 4 mais 2 mais 1 dá 7? Então, o que significa esse 7 aqui? Ó? É esse aqui, ó, 7. Quer dizer que eu dei permissão. Quando eu faço um chmod, é o mesmo comando, não mudou nada. Eu vou lá no terminal, digito chmod 777, o nome do arquivo, dou Enter. Por isso que o usuário de Linux prefere utilizar numérico. Porque ele não tem que digitar aquele tanto de letra. Eu quero dar permissão total para todo mundo. 777. Não, eu quero dar permissão total só para o... Vamos colocar aqui, fica mais fácil. Hugo. Eu quero dar permissão total só para o U e tirar todas as permissões. Ele vai colocar 700, vai ficar 700. Vamos aprofundar um pouco mais. Imagina uma permissão, então, 610. O que ela seria? Olha que coisa simples. Hugo, tá lá, ó, UGO. Esse primeiro conjunto aqui vale 7, se ele tiver com a permissão total, é a letra U. Olha aqui, o U é o primeiro que vai estar sempre na ordem, por isso que eu falei lá no comecinho, gente, anota Hugo. Você vai precisar disso aqui o tempo todo, na hora da prova. Apareceu, vai estar sempre na sequência. Aqui está o UGO, como aqui reduziu para número, cada soma dessa total aqui, ó, é uma letra. Aqui está o U então vale 6. Vamos lá analisar, o U está aqui, ó. Por que ele vale 6? 4 mais 2, ou R mais W, 4 mais 2, tirou 1, então essa permissão aqui, ó, ela seria o mesmo que RW. Vamos montar ela aqui. É um arquivo, primeira coisa, se é um arquivo, é um tracinho. Aqui, ó, começa a montar. Imagine que na prova pede para você converter de numérico para letra. A gente faz na hora, fácil. Você vai olhar de cara e fala assim, peraí, é um arquivo? Eu coloco o tracinho. Mas se for uma pasta, um diretório, coloco o D. Então, que é arquivo, coloco isso aqui. A primeira, que é o U. O U tem a permissão 6. Eu sei que o 6 é o 4 mais 2, então é o R. Vou colocar aqui a letra R e vou colocar também o W. Como o X saiu fora, eu coloco um tracinho. Vocês não aprenderam que tem que ter um tracinho? Pronto. Já fechei a primeira parte de arquivo e o primeiro bloco aqui, ó, que tem que ter 3 letras, sempre as 3 letras. Então eu tenho o R, o W e tirei o X, porque é 6. Agora que ficou mais fácil, ó, só tem 1. Esse 1 agora é do G. Ou seja, só tem o X agora, cortei de cá. Então vai ficar mais outro grupinho aqui, ó. Tracinho para o R, tracinho para o W que não tem, sobrou o X. O segundo bloco nosso aqui
agora tem tracinho, tracinho x. Por quê? Tirei 4 menos 2, é só você subtrair. Você sabe que o total das letras é 7. Se apareceu o que? É 1? Uai, então saiu 6. Se saiu 6 é o 4 e o 2. Para o último aqui agora, esse último aqui eu vou deixar para vocês fazerem, é o mais difícil, hein? É 0. Dá um pause aí e monta para mim, hein? O que eu vou ter aqui agora? O quê? É 0, né, pessoal? 7 menos 7, 0. Cortei tudo. Eu vou ter aqui 0. Vou colocar então tracinho, tracinho, tracinho. Olha as permissões aqui. Primeiro bloco está aqui, RW, tracinho. O segundo, tracinho, tracinho, X. O terceiro, tracinho, tracinho, tracinho. Vamos conferir o gabarito. Ó, tá aqui o arquivo. Bom. Ó, ganhamos um ponto. RW tirou o X. RW tirou o X. Acertamos. O segundo agora, tracinho, tracinho, X. Tracinho, tracinho, X. Está aqui. Esse aqui é esse aqui. O negócio é esse mesmo, pessoal. É rabiscar mesmo, sem dó. E o último, 3 tracinho. Olha lá. Tem como errar uma questão dessa? Esse aqui, a questão ganha. É aí que você sai na frente do candidato. Rabisquei demais, mas depois, lá no slide que está disponível para vocês, esse aqui dessa forma não tá. Vou subir durante a semana, eu subo isso para o site. Você pode ir lá e baixar para treinar e treinar do jeito que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo aqui, você faz em casa, para brincar aí, para treinar. Usa o PowerPoint, ele tem uma canetinha aqui. Estou usando recurso nenhum tecnológico aqui. Pega a canetinha, muda de cor aqui, ó. Eu edito, vocês viram que de vez em quando muda rápido, eu edito para economizar tempo, para eu não ficar aqui vocês vendo eu fazer transição, vendo eu tomar água. Eu quero acelerar o máximo de matéria, então sempre que eu paro para fazer alguma coisa, eu edito. Vocês veem que de vez em quando eu tô aqui, eu apareço lá e tal. É edição, é a mágica da edição para otimizar o tempo. Tudo que eu estou falando aqui está na apostila, escrito passo a passo, escrito por mim, digitadinho lá, as permissões. Tá aqui, ó, 421, 777, tudo isso que a gente fez, eu tenho explicando aqui na apostila. Você pode acompanhar, tá na página 71, para frente aqui, ó. Pessoal, vou dar uma palhinha rápida aqui, não vou explicar tudo devido ao nosso tempo. Eu tenho que gravar outras aulas, não, como eu falei, não dá para eu passar a apostila toda. São 382 páginas de material puro desse edital. Tá bem focado nesses 6 cargos da Polícia Civil de São Paulo. Mas esse aqui você tem que saber. Sistemas de arquivos é o padrão de escrita no HD, resumindo. É a forma que o HD se organiza para ele armazenar seu espaço, saber onde escreve, cada cluster ali. Eu tenho toda a teoria escrita para cima. Se você tem a apostila e quer aprofundar um pouco mais, leia aí, está próximo à página 70 até 74. Mas só isso aqui, basicamente, é o resumo que se resolve para 90% das provas. É você saber diferenciar o sistema de arquivos do Windows para o Linux. Anota isso se você não tem o material. O sistema do Windows, ele é todo aqui, ó, FAT ou NTFS. E o NTFS tem esse tal de journaling, jornalzinho, que a gente chama de jornalzinho. Não sei pronunciar, não. Então, o FAT, FAT16, FAT32 e NTFS, claro que cada um tem suas peculiaridades, eu explico um pouco mais acima, mas são questões mais profundas, mais que geralmente não caem em prova. O que vai te perguntar, na verdade, vamos fazer uma questão aqui agora, é se você sabe diferenciar qual é o sistema de arquivos que gerencia todo armazenamento de dados no HD no Windows e qual é do Linux. É só você dar um pause aqui e anotar isso. Anota rápido aí, que eu vou passar, hein? Sou professor desse bobo, é só dar pause. Então dá pause, anota isso aí. O Linux é o EXT. Então tem o EXT, que é a parte mais antiga, como se fosse o FAT. Aí foi evoluindo para EXT2, EXT3, está o pulo do gato. Do EXT3 para frente, tem a tecnologia de journaling, e o EXT4 também. Quanto maior, quanto mais recente, mais capacidade de leitura, mais capacidade de armazenamento no HD, mais sofisticado é. Eu explico isso aqui na teoria, não vou adentrar muito nesse mérito não, porque, como eu falei, isso aqui já é mais que suficiente para fazer prova. Quem é aquele cara mais nerd que quer aprofundar em cada detalhe, aí sim na apostila tem. Questão bem simples, como eu disse, após ver a teoria. O gabarito aqui é a letra A, opa, isso aqui já é uma questão, né? Então, na verdade, eu coloquei isso aqui para explicar a questão. A questão é essa aqui, ó. Bom, pessoal, vamos fazer essa questão aqui para ver se, pelo que a gente comentou, a gente já conseguiria fechar. Olha aqui, os sistemas de arquivos default, por padrão, dos sistemas operacionais Windows 7 e Linux, Ubuntu, são respectivamente. Ubuntu é a versão que eu utilizei na aula passada. Então, tem que ser respectivamente. Vamos ver. NTFS, sim,
e XT4. Sim, que o Ubuntu já tem o XT4. Hoje, basicamente, todas as distribuições já têm o XT4. Basicamente. A gente não tem como estudar todas. A prova aqui foi tão um pouco maldosa, porque apareceu uma outra questão parecida, esse aqui é o gabarito, né? Vamos só ir eliminando aqui, ó. Tá falando de Windows e Linux, respectivamente. Então, NTFS é Linux, XT4, Linux. NTFS de novo, Windows, NTFS, Windows. XT3 é Linux. NTFS e XT3. Olha aqui, NTFS é XT4. Falou da versão anterior. Como o Ubuntu já tem a versão mais nova, é uma pegadinha, mas para quem, isso aqui infelizmente é para quem não trabalha e ficar na dúvida. Mas como eu estou falando para vocês, a maioria hoje das versões, como é plataforma livre, as comunidades, tudo que sai de novo, todo mundo já pega e já joga nas suas distribuições, todas as versões hoje estão com o sistema de arquivo mais recente, então é XT4. É XT4 e NTFS aqui inverteu, né? Aí você teria que saber aquela tabelinha lá. Sistema de arquivo não vou aprofundar então, é isso aqui. E esse journaling, na verdade, eu vou explicar também o que é, porque pode ser cobrado. Com essa questão do CESP, agora CEBRASP, eu vou explicar a tecnologia journaling. O que significa isso? Que é basicamente uma tecnologia de recuperação de arquivos, caso o computador seja desligado incorretamente, quando você liga de novo, ele tende a recuperar tudo para você não perder seu sistema operacional. Basicamente é isso. Vamos lá. Considerando que um computador de um analista de TI do Superior Tribunal de Justiça, NU, tenha desligado inesperadamente quando ele estava utilizando o arquivo C-Dados Planilha TXT. Julgue o item que se segue acerca dos conceitos de sistemas de arquivos e tecnologias de backup. Se os sistemas de arquivos do computador em questão for XT4, a chance de corrupção do sistema será muito baixa, devido ao uso de journaling. É isso mesmo. Por quê? O journaling faz isso. Ele tem uma tecnologia para recuperar arquivos, basicamente. Olha aqui, é um recurso que mantém um log de armazenamento das alterações feitas nos arquivos. Caso ocorra um erro inesperado, o sistema seja desligado. Então ele vai recuperar isso. Tem a partir do XT3, XT4 e o NTFS também tem do Windows. Não tem os FAT, certo ou errado? Essa questão está certa. Revisando então, o NTFS tem o journaling e o XT3 até o XT4 também tem. Anota isso aí, já é o suficiente para fazer prova. Relação de alguns comandos básicos. Quem quiser aprofundar e tiver tempo até a data da prova, pode pesquisar mais. Eu coloquei aqui os mais recorrentes em prova, que é o chmod, nem se fala, né? Top de listar processo, kill mata um processo, copiar arquivos, mover arquivos. Esse aqui sempre cai, ó. Mover, deletar arquivos. Agora olha esse aqui, esse RM. Vou voltar lá no slide para comentar uma questão. Essa questão aqui que eu não quis comentar na primeira aula para não assustar ninguém. A ideia era falar na primeira aula, mas eu vou deixar para falar agora que vocês já estão mais maduros, entendendo mais o que é o Linux em relação ao Windows. É um artigo do Viva o Linux, que é uma comunidade excelente para você pesquisar e aprofundar no assunto. A teoria fala o seguinte: o Linux é um sistema operacional, tal como o Windows também é, multitarefa, por preempção, multiusuário, todas essas características essenciais de sistema operacional o Linux tem em relação ao Windows. E ele pode ser facilmente, aí vem a diferença, ele pode ser facilmente utilizado, modificado e destruído. Isso tem lá na teoria de vários artigos que você lê sobre o Linux. Mas por que o pessoal foi colocar isso lá? Ser destruído. Porque no Windows também você consegue destruir seu sistema operacional. Você entra no terminal lá e der certos comandos, deletar algumas DLL, mexer demais, acaba que você corrompe seu sistema operacional também. Mas no Linux, isso aqui é mais perceptível porque você agora aprendeu sobre permissões. Então, quando você entra lá no terminal e dá um comando de superusuário, que é o SU ou SUDO, dependendo da versão. Para o Ubuntu é SU. SU digita a senha de usuário administrador e começa a entrar com comandos. Um simples comando aqui você destrói realmente o sistema. Então por isso que é bom eu até citei na aula passada, você testar isso em máquina virtual. Se você tem um Windows, instala alguma dessas máquinas ou habilita o seu Hyper-V no Windows 10. É fácil de habilitar, tem vários tutoriais explicando. Basicamente você vai em programas e recursos, habilitar recurso do Windows que vem já nativo, como está escrito aqui, ó, o Hyper-V é integrado ao Windows, como um recurso opcional, não precisa fazer download, já está lá, desabilitado. Você habilita e passa a utilizar e virtualiza da forma que eu fiz na aula passada.
Isso para quem é mais expert, gosta mais de aprofundar. Então, se o seu Windows não é o 10, for versão anterior e você achar difícil habilitar, tem também máquina virtual, o Virtual PC do Windows 7, mas não é tão simples de utilizar, você instala VMware ou VirtualBox e faz isso também. Eu estou utilizando isso aqui, reforçando esses termos que eu estou utilizando, essas máquinas virtuais, essa questão de virtualizar, trabalhar dois sistemas no mesmo lado a lado, dual boot, tudo isso é cobrado em prova e pode ser que caia na sua prova. Já foi perguntado, por exemplo, dá para utilizar o Windows e Linux ao mesmo tempo? Dá através de virtualização. Outra pergunta, dá para utilizar o Windows e Linux na mesma máquina, lado a lado, no mesmo HD, um de cada vez, de forma independente? Dá também, chama Dual Boot. Você particiona o HD, em uma partição instala o Windows, na outra Linux. Quando você inicia, vai aparecer a opção. O Windows será iniciado em 15 segundos, caso você não marque outra opção. Aí se você quiser marcar outra opção, você marca Linux, ele vai iniciar com o Linux. Aí não funciona como virtualização, vai funcionar normal, como eu estou usando aqui agora o Windows, ou então vai ligar só o Linux. Então isso aqui que eu estou falando são questões que podem ser cobradas em prova. Mas vamos lá para a destruição do Linux. Alguns comandos, viram lá o RM que eu mostrei lá? Agora olha aqui, o rei de todos os males, isso aqui é artigo daquele site que eu te mostrei. Se você colocar essa cerquilha quer dizer que é superusuário já. Quando você muda de usuário padrão, olha aqui, tá vendo que aqui tá um Szinho? Anote isso aí também, pessoal, vai que cai. Tá aqui, ó, Fabiano, @ubuntu e tal, e tem um Szinho. Quer dizer que eu estou utilizando como usuário limitado. Eu não estou como usuário root, R-O-O-T. O usuário root é o superusuário, é o administrador. Quando eu digito a minha senha de root aqui no terminal, esse S, esse cifrão, ele vai se transformar numa cerquilha, nesse jogo da velha aqui. Ali quer dizer que eu sou o cara dentro do sistema. Eu posso fazer qualquer coisa, inclusive destruir minha máquina. O que significa essa barra? Nessa altura do campeonato, se você falar para mim que não sabe, se eu pudesse eu ia aí e dava um teco, porque eu pedi para estudar, fazer aquela questão. Essa barra é o diretório raiz. Tudo está dentro dela, a partir dela você tem todos os diretórios. Então eu estou dando um mover arquivo de forma recursiva, F barra. Olha aqui, o que acontece? Vamos explicar com detalhe. O que é o R? Recursão. Significa que dentro de uma pasta, de outra naquela pasta e assim por diante. Ou seja, recursão, tudo que estiver naquela pasta ou dentro dela para ali para frente. Então eu vou remover um arquivo recursivamente com R e o F. Force. Isso significa que você está dizendo para o computador, nunca me pergunte nada, basta fazer o que eu mando. Então um comando desse, mover arquivo recursivamente, forçando a barra, literalmente forçando a barra, você vai deletar tudo. Esse comando você destrói o Linux. Nunca faça isso na sua máquina. Se você fizer isso, já era, perde tudo. O que é a barra é o seu diretório raiz. Ele seria o C:/barra no Windows. E aqui está o seu para casa. Espero que você tenha feito. Se não fez, dá tempo ainda. Vai lá e faz. Vamos retomar a página 28, então, só para acalmar os ânimos. A gente vai exaltando aqui, falando muita coisa. Vamos voltar lá para a base, então. Vai cair na sua prova isso aqui, ó. Escreve o que eu estou te falando. Principais características comuns entre o Windows e Linux. Então, revisando. Todos são multitarefas por preempção. É que ele parece, mas não é. Faz 1000 tarefas ao mesmo tempo, porém a unidade lógica e aritmética está fazendo uma só. Já explicamos isso nas aulas passadas. Multiusuário, vários usuários cadastrados, cada um com suas permissões. No Linux isso é até um pouco mais avançado do que no Windows. A questão de multiusuário é levada bem mais a sério no Linux. Inclusive, 2 usuários ao mesmo tempo utilizam a mesma interface ali em rede. Trabalham no mesmo sistema. No Linux isso aqui avança um pouco mais. Mas para efeito de prova, todos os dois são multiusuário. E usa memória virtual. Todos os dois também. 29. Revisão. O Windows é um software proprietário, código-fonte fechado e usa copyright. O Linux, software livre, código-fonte aberto e tem copyleft, ao contrário de copyright, que eu falei que não traduz. Importante novo, isso aqui tudo é revisão, para você nunca esquecer. Por mais que eu mande você revisar, tem gente que não revisa, então vamos revisar aqui. Nunca confunda software livre com software gratuito. O Linux, ele é gratuito? Não necessariamente, pode ser pago. Nesse slide aqui, ó, tá até no slide 59, olha ele aqui. Tem a playlist, é só ligar. Gente, vai lá no site, não custa nada, baixa e assistam essas aulas. Por quê? Porque quando eu for entrar aqui na parte de escritório,
Esse edital está falando suíte de escritório de forma genérica. Aqui eu explico por que eu acredito que a grade veio dessa forma aqui, ó. Não veio escrito Windows e veio escrito sistema operacional de forma genérica. Porque vai ser cobrado sistema de código-fonte aberto. E qual que é o código-fonte aberto? É o LibreOffice, esse aqui, ó. Então nas aulas eu já vou entrar direto no LibreOffice e vou falar, tá lembrado, gente, que na aula que eu te pedi para você assistir, lá é faixa de opções, guias, grupos e tarefas, aqui tem menu. A gente vai começar a comparar um com o outro e ver o que é igual. Então vou entrar direto no LibreOffice, já recomendei você a instalação disso, por isso você deve assistir aquelas aulas lá para entrar aqui preparado. Não vou refazer todas essas aulas que eu gravei esses dias, está muito atual, para a gente ganhar tempo aqui. Então vai lá, assiste, porque dentro da Polícia Civil, dentro de todo órgão público hoje, vai ter o LibreOffice instalado, vai ter o Linux ou talvez o Windows com o LibreOffice instalado. Então eu já vou começar aqui, vou mostrar o Word e Excel só para comparar alguma coisa no momento ali, de momento. Mas via de regra eu vou trabalhar dentro da plataforma do LibreOffice. Beleza? Com essa aqui então, agora realmente eu fecho. Te espero então na aula número 9. Um forte abraço a todos vocês e até mais. Acabou.